E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o cálculo que o Aristóteles fez do raio e da circunferência da Terra, utilizando apenas geometria primordial, né? Geometria básica aí. A gente vai tentar reproduzir aqui o que ele fez, né? Então, um pouco sobre o Aristóteles, né? Então, ele morreu em 194 a.C., com 82 anos, né? Então, ele nasceu aí um pouco antes, né? Ele foi convidado, né, pelo Ptolomeu III para ser bibliotecário da grande biblioteca de Alexandria, né, que durante um tempo era o maior centro científico do mundo antigo, né, que a gente teve e que pegou fogo, né, e até hoje existem alguns resquícios, né, mas muita informação foi perdida com o incêndio da biblioteca de Alexandria, né, porque nessa região eles pegavam todos os documentos importantes, livros científicos da época e concentravam, né? Eles roubavam, eles apreendiam e concentravam nessa biblioteca. Então, grande parte da informação do mundo antigo estava armazenada ali naquela biblioteca, né? E muitos escritos, né? Muitas obras foram perdidas com a destruição da biblioteca de Alexandria, né? Então, Erastótenes foi convidado pelo Ptolomeu III, né? A Biblioteca de Alexandria foi fundada pelo Ptolomeu II, né, já na dinastia dos Ptolomeu. E ele era natural da cidade de Cirene, que fica um pouco mais ao sul. Né? Então, a cidade que hoje chama Swan. Né? Era muito comum os viajantes realizarem esse trajeto, né, de Swan até Alexandria. Então, era sabido que a distância entre Alexandria e Swan era de 800 quilômetros, né? Eles tinham bastante precisão nas medidas de distância, né? E pelo tempo que levava para poder percorrer uma distância nesse sentido, era fácil estimar essa distância, né? Alguns pesquisadores dizem que o Erastótenes pagou um especialista em medir distâncias para poder afirmar que essa distância aqui era de 800 quilômetros, né? E outros pesquisadores dizem que o Erastótenes ele já sabia, né, já era conhecido pelo povo antigo, que essa distância era de 800 quilômetros. Não se sabe ao certo, né, mas o Erastótenes tinha essa informação. Uma coisa muito curiosa em Swan que acontecia era que durante o solstício de verão, exatamente ao meio-dia, quando você olhava para os poços de água, você via a luz do sol exatamente no fundo do poço, né? Então o reflexo do sol ele ficava centralizado em relação ao poço. Isso era uma coisa muito interessante que o Erastótenes conhecia também desde criança, né? Então desde criança ele sabia que durante o solstício de verão, quando o sol estava a pino, acontecia aquilo. Porém, ele observou que em Alexandria isso não acontecia. Né? Então, o Erastótenes, olhando os prédios de Alexandria, ele percebia que durante o solstício de verão, esses prédios eles projetavam sombra. Né? Então, o reflexo do sol não ficava exatamente centralizado com o fundo dos poços em Alexandria. Então, ele ficou um pouco intrigado, né? Por que isso acontecia? Suan e Alexandria, eles estão mais ou menos no mesmo meridiano aqui. Né? Eles estão alinhados verticalmente, mais ou menos alinhados verticalmente aqui. Né? Então, seguindo aqui o percurso que o Nilo faz, né? o trajeto do Nilo, a gente percebe que Alexandria está um pouco mais ao norte que Suan, que era Cirene. Então, olhando aqui para essa representação, se D for a distância entre Cirene e Alexandria, então existe um ângulo aqui em relação à reta paralela aqui aos raios do Sol. Né? Então o Sol está bastante longe da Terra, então o Sol ele bate em Cirene e bate em Alexandria de forma paralela. Né? Os raios solares eles chegam teoricamente com o mesmo ângulo. Né? A diferença do ângulo é tão ínfima que a gente pode desconsiderar, né? Considerar que esses raios solares eles são paralelos. Então, se a gente consegue descobrir esse ângulo alfa, né, que é o ângulo que o raio do Sol faz em relação a alguma coisa na vertical
na cidade de Alexandria, a gente consegue deduzir, usando geometria básica, que esse ângulo alfa é exatamente o ângulo alfa que a reta que liga o centro da Terra até Cirene faz com a reta que liga o centro da Terra até Alexandria. Né? Então isso é nítido, né? Se você cruza essas duas retas, você tem uma reta aqui, você cruza uma outra reta paralela aqui, e você tem uma reta transversal. Então essa reta transversal forma ângulos iguais com relação às duas retas paralelas. Né? Isso já era sabido pelos gregos, né? Muito antes já de Erastótenes, eles já tinham esse conhecimento em relação à geometria. Então Erastótenes sabia disso, né? Sabia que se ele de certa forma conseguisse calcular esse ângulo, ele conseguiria calcular o ângulo formado aqui no centro da Terra pelas retas que ligam o centro da Terra até as duas cidades aí. Então, para ele bastava encontrar o valor de quantas vezes esse ângulo poderia ser sobreposto pela circunferência da Terra, então ele saberia exatamente medir o comprimento aqui da circunferência da Terra, e foi o que ele fez. Então o que o Erastótenes fez foi que, ao meio-dia, na cidade de Alexandria, ele mediu a altura de alguma estaca, provavelmente foi um relógio solar, né? Mas não se sabe ao certo a altura do que exatamente ele mediu. E ele mediu o tamanho da sombra projetada pelo relógio solar. Né? Então ele conhecia essa altura A e ele conhecia essa distância B. Tudo bem? E então, em um papel, ele representou um segmento A' e um segmento B', de tal forma que os dois triângulos aqui, né, esse triângulo e esse triângulo, fossem triângulos semelhantes. Né? Então, A está para A', assim como B está para B'. O que significa isso? Né? Se a gente dividir a altura A por B, a gente vai ter uma constante K. E se a gente dividir a altura A' por B', a gente vai ter a mesma constante K. Então, Erastótenes dividiu a altura da estaca pelo tamanho da sombra, obteve a constante, depois ele desenhou o segmento B' no papel, e o segmento A' foi a multiplicação do segmento B' pela constante que ele obteve fazendo essa divisão. Tudo bem? Então ele representou o mesmo triângulo aqui grandão, agora num papel, como sendo um triângulo pequenininho. Porque ele fez isso, né, para obter exatamente qual era o ângulo alfa. Então hoje a gente sabe que esse ângulo ele mede aproximadamente 7,2 graus. Só que o Erastótenes não sabia disso, né, porque a trigonometria ela foi criada mais para frente, principalmente com o hiparco, né, e o seno, o cosseno, eles ainda não eram chamados de seno, de cosseno, e a gente não dividia a circunferência em 360 partes ainda e chamava cada parte de 1 grau e nem mesmo de radiano. Né? Então as relações matemáticas eram sabidas, as relações geométricas eram sabidas, mas com outro caráter, com um caráter mais filosófico, mais axiomático, mais conceitual. Não era uma trigonometria como a gente conhece hoje no mundo moderno, né? No mundo contemporâneo. Aí. Então, o raciocínio dele não foi transformar a medida do ângulo em graus, igual a gente pensa hoje. Né? Sempre a gente pensa um ângulo em graus ou em radianos. Mas ele quis sobrepor esse ângulo, então ele fez cópias desse ângulo e tentou sobrepor sobre uma circunferência, de tal forma que ele colocava uma vez um ângulo aqui, aí no final desse ângulo ele colocava uma vez o próprio ângulo, aqui no final do segundo ele colocava mais uma vez o próprio ângulo, para ver quantas vezes esse ângulo cabia dentro da circunferência até fechar a circunferência. Né? Quantas vezes ele conseguia sobrepor esse ângulo de forma consecutiva sobre a circunferência, sempre começando aqui pelo centro. Né? E ele descobriu que cabiam 50 ângulos alfa aqui na circunferência. Né? E daí a gente sabe, então, que o ângulo vai ser 7,2. Tudo bem? Então, Erastótenes, copiando, né, esse triângulo num papel, ele descobriu que ele conseguia sobrepor 50 vezes esse ângulo ao longo de uma circunferência até formar o 360 graus que a gente conhece hoje.
Uma outra coisa interessante é que a distância não era conhecida em quilômetros, né? Hoje a gente usa o sistema métrico, só que na época a referência que eles utilizavam naquela região era a medida dos estádios gregos, né? Então era sabido, né, que a distância era 5.000 estádios gregos, onde cada estádio grego, hoje a gente sabe que mede 185 metros, que eram os estádios onde eram realizadas as Olimpíadas gregas, né? Então Erastótenes ele multiplicou a quantidade de vezes que o ângulo podia ser sobreposto ao longo da circunferência pela distância entre os dois pontos. Tudo bem? É bem simples o raciocínio, né? Se essa distância d, ela na verdade, se o ângulo alfa, né, ele pode ser sobreposto 50 vezes ao longo da circunferência, então o comprimento da circunferência vai ser 50 vezes essa distância d. Tudo bem? Então a gente consegue, né, ir sobrepondo d mais d mais d mais d mais d mais d 50 vezes para a gente dar uma volta inteira no planeta, né? Então foi esse o raciocínio aí do Erastótenes. Então basta a gente multiplicar 5.000 estádios gregos por 50. Então a gente tem 250.000 estádios gregos, que foi a estimativa do Erastótenes aí para o cálculo da circunferência da Terra. Então, hoje a gente sabe que cada estádio mede 185 metros, que dá 0,185 quilômetros. Então, a circunferência da Terra, basta a gente multiplicar, né, para transformar em quilômetros, 250.000 por 0,85, que dá aproximadamente aí 46.250 quilômetros. Né? Então, essa foi a estimativa do Erastótenes. Hoje, com o GPS, né, com a tecnologia, a gente sabe que a circunferência da Terra é de 40.000 quilômetros. Né? Então, se a circunferência é 40.000 quilômetros, o Erastótenes propôs que media 46.250 quilômetros, é um erro aí de 15 a 16%, que é uma aproximação muito boa. É um cálculo realmente incrível, né, para a época e para a tecnologia e para o método tão simples e tão analítico que ele desenvolveu aqui para poder fazer essa medição. Né? Então, não tem nenhum tipo de matemática sofisticada, na verdade é só observação e pensamento. Né? Então, raciocínio, observação e se questionar aqui, criar um método usando simplesmente geometria básica. Né? Ele conseguiu fazer essa aproximação tão boa aí de 15 a 16% de erro.